Vamos lá, moçada, tudo bem? Legal. Vamos começar agora uma revisão, tá bom? Sobre fenômenos ondulatórios. Um assunto extremamente legal. Eu vou ver com você o mais detalhado possível, pelo menos para o ensino médio, aquilo que você precisa saber sobre fenômenos ondulatórios. Lembrando que o conteúdo programático do Enem, lá nas habilidades do Enem, especialmente a habilidade 1 do Enem, diz que você tem que interpretar e caracterizar os fenômenos ondulatórios. Então, o que eu preciso saber é reconhecer o fenômeno, interpretar e gerar uma característica para ele. Tudo bem? E é isso que nós vamos fazer hoje. A parte de cálculo de fenômenos ondulatórios, nós vamos deixar para ver no futuro, numa próxima videoaula. Combinado? Hoje vamos ver as características e o reconhecimento de cada fenômeno. Bacana. Nós temos basicamente 6 fenômenos ondulatórios. Tem mais, tá bom? Tem mais. Mas esses são os principais. Reflexão, refração, difração, interferência, ressonância, polarização. Tem também o efeito Doppler, tem também a absorção, tem também a dispersão, tem outros fenômenos. Mas esses 6 são os carros-chefe. Esses que você tem que saber e saber de memória, todos eles. Tá bom? Vamos lá. Reflexão, refração, difração, interferência e ressonância ocorre com todo tipo de onda. Seja ela onda mecânica, já estudamos, lembra? Precisa de um meio material. Seja ela eletromagnética, também estudamos, não precisa de um meio material para se propagar. Seja ela uma onda longitudinal, vibração coincide com propagação, ou seja ela transversal, vibração e propagação são perpendiculares. Ou seja, esses 5 primeiros fenômenos ocorrem com todo tipo de onda. Agora, a polarização não. Polarização é um fenômeno especial. Ele ocorre só com um tipo de onda, somente com ondas transversais. Entenda, somente com ondas transversais. Eu não disse que é só eletromagnética, é só mecânica, não. Tem ondas mecânicas que podem sofrer polarização. Tem ondas eletromagnéticas que podem sofrer polarização. Podem, desde que sejam transversais. Detalhe, anota isso, anota no papel. Vou falar uma frase e você vai anotar no seu papel. Já? Posso dizer? Toda onda eletromagnética é transversal. Todas as ondas eletromagnéticas são transversais. Agora, atenção, nem toda onda transversal é eletromagnética. Vou repetir. Toda onda eletromagnética é transversal, porém, nem toda onda transversal é eletromagnética. Então, ondas eletromagnéticas, ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz visível, ultravioleta, raio-x, raios gama, raios cósmicos, todas elas são transversais, então todas podem polarizar. Porém, nem toda onda transversal é eletromagnética. Um exemplo, professor, uma onda numa corda, por exemplo. Onda na corda é uma onda mecânica e é transversal. O som, cuidado, o som é uma onda mecânica, mas é longitudinal. Então o som não pode sofrer polarização. Entendeu? Deixa eu te falar o que cada um faz para depois eu detalhar para você. Na reflexão, é um fenômeno em que a onda bate numa superfície e volta. Então ela bate e volta. Ela reflete. Refletir é bater no obstáculo e voltar. Tá bom? Isso é a reflexão. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? E a refração? A refração é quando a onda muda de meio. Na verdade, o que caracteriza a refração é a mudança de velocidade. Porém, nós já aprendemos em ondulatória que quem consegue mudar a velocidade de uma onda é o meio. A velocidade é característica do meio, entendeu? Na água, no ar, no vidro, no metal. Você vai ter ondas com velocidades diferentes, porque muda a densidade do meio, muda também a velocidade. Então, na reflexão, a onda não muda de meio, portanto não muda de velocidade. Na refração, a onda muda de meio, portanto muda de velocidade. Acompanhou a ideia? Difração. A difração é o contorno do obstáculo. Sabe quando você está num ambiente, está vendo televisão e você consegue ouvir a sua mãe lhe chamar? Ela está na cozinha, ela está em outro ambiente. Ela te chama, me chama, Fábia! Aí eu ouço do meu quarto. Entenda,
O som, ele conseguiu contornar os obstáculos que existem entre a cozinha e o meu quarto. Ele contornou. Eu consegui ouvir a minha mãe, mas eu não consegui ver a minha mãe. Por quê? Porque o som, ele sofre difração mais facilmente do que a luz. Eu não disse que a luz não sofre difração. A luz, ela sofre difração, sim, mas o som sofre mais facilmente difração. A difração da luz é muito pequenininha, mas existe. A interferência é quando há uma sobreposição de ondas. Então, já deve ter acontecido com você, de você estar andando no carro com seu papai, com sua mamãe, ouvindo rádio. Quando você passa ao lado de uma outra emissora, e aí começa a chiar, começa a fazer um barulho esquisito, ou então quando você deixa o celular próximo à televisão. Antes de tocar o celular, a televisão começa a falhar, a imagem, o som da televisão começa a falhar, você coloca o celular perto do microfone, ou então quando você coloca o microfone próximo da caixa de som também, você ouve aquele barulho estridente, ali é uma interferência, tá? É uma sobreposição de ondas, que pode ser de maneira construtiva ou destrutiva, vamos já ver. Ressonância. A ressonância é a transferência de energia. É quando uma onda transfere energia para o corpo, fazendo esse corpo vibrar. Entendeu? É algo muito parecido com o que acontece, por exemplo, dentro do forno de micro-ondas. Veja, alguns cientistas dizem que o que ocorre no forno de micro-ondas não é a ressonância. Mas eu vou usar, lembrando, ideias para o ensino médio. Então, no ensino médio, nós não vamos trabalhar com a parte quântica, com a parte de transferência de energia a nível subatômico. Não vamos trabalhar com isso. Então, vamos imaginar o seguinte, que a superfície do alimento recebe energia de uma onda eletromagnética do tipo micro-ondas, fazendo esse alimento aquecer. Parte de campo elétrico, oscilação de campo elétrico que ocorre nos elétrons, eu não vou me ater nesta aula. E realmente ocorre, tá bom? Mas eu não vou me ater. O que eu quero que você entenda é que a ressonância é quando uma onda, seja ela mecânica ou eletromagnética, fazem um corpo vibrar através do fornecimento de energia. Tá bom? Entendeu os 5 fenômenos? O último é a polarização. O que é a polarização? Eu quero que você entenda a polarização, deixa eu ver para ficar mais simples, como se eu estivesse filtrando a onda. Uma polarização é quando a onda ela passa a ser filtrada. É porque, por exemplo, uma onda transversal, eu vou dar o exemplo de uma onda eletromagnética, do raio-x, da luz visível, pronto. A luz visível ela é composta de várias frequências, que a gente chama de espectro da luz visível. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, 7 cores. E elas estão entrelaçadas. O que a polarização faz? Ela vai filtrar essa onda. Então eu quero polarizar a luz vermelha, então eu vou filtrar a luz vermelha. O vermelho não passa, passa todo o resto. Algo muito semelhante ao que acontece, por exemplo, nos óculos do cinema, por exemplo, em 3D. No cinema 3D você coloca aquele óculos é um filtro polarizador. Tanto que se você tira o óculos, você consegue ver o filme? Fica tudo embaçado, né? É porque ficam imagens sobrepostas. O que aquele óculos faz? Ele filtra. Então, de um lado do olho, tu vai pegar uma imagem, do outro lado do olho você vai pegar outra imagem. Lembra que elas estão sobrepostas? O teu cérebro recebe essas imagens em espaços diferentes, gerando para ele a sensação de profundidade. Então, na verdade, o filme ele foi gravado em 3D. Mas todo cinema é com impressão de 3D. Você tem a impressão de 3D. Por quê? Porque você coloca o óculos. É o óculos que gera a polarização da imagem, ou seja, a filtragem da imagem. Tá bom? Tá, professor, entendi então todos eles. E agora? Agora nós vamos detalhar cada um deles. Vamos começar pela reflexão, tá? Na reflexão, a onda mantém as suas características sempre. O que acontece? Na reflexão, a onda bate na superfície que separa dois meios e volta. Então, bate e volta. Basicamente, eu quero que você entenda que na reflexão, a onda não muda de meio. Ela vinha pelo ar. Perceba, ela vinha pelo ar, ela incidiu pelo ar, bateu na superfície, sei lá, vamos colocar aqui o vidro.
e voltou para onde? Para o ar. Ou seja, não mudou de meio. E aí, meu amigo, se não muda de meio, não muda a velocidade, não muda comprimento de onda e não muda a frequência. Eu quero que você entenda o seguinte. A velocidade e o comprimento de onda, eles dependem do meio. Do meio material, seja ele sólido, líquido, gasoso. Já a frequência, ela depende somente da fonte, tá? A frequência depende apenas e tão somente da fonte imaginária. Então, se a fonte não mudou, a frequência não vai mudar. Se o meio não mudou, a velocidade e o comprimento de onda também não mudam. Então, não mudei frequência, ou seja, não mudei fonte. Não mudei meio material, então nenhuma característica da onda é alterada. Não sendo alterada, 3 leis vão ser importantes para mim. Tá? Aqui é um exemplo, olha só, de reflexão, né? Então você tem essa paisagem bonita, a imagem dela sendo refletida aqui no lago, com águas paradas, águas límpidas e paradas. Bonita essa imagem, né? Isso aqui é do quintal de casa. Eu bati a foto aqui do quintal, aqui da minha sacada, para mostrar para vocês. Quem dera. Tá. Na reflexão existem 2 leis importantes, tá bom? 2 leis importantes. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal são coplanares. Deixa eu te explicar. A reta normal, ela não existe, tá? Ela é uma reta imaginária. Por que é uma reta? Por que eu tenho que imaginar essa reta? Porque essa reta, ela forma com um plano o ângulo de 90 graus. Por isso que ela é chamada de reta normal, porque ela forma com um plano um ângulo de 90 graus. É um ângulo reto. Mas ela não existe, daí ela ser colocada de maneira tracejada. O raio incidente é o raio que chega, é o raio de luz, sei lá, de som que chega. E o raio refletido é o raio de som, de luz, tanto faz, que sai da superfície. Um chega e outro sai. Então, o que ele diz a primeira lei? Que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal pertencem ao mesmo plano. Isso aqui é chamado de restrição de planos. Mesmo plano quer dizer na mesma superfície. Então, se um vem numa superfície, a refletido fica na mesma. Não acontece dele chegar numa superfície e o refletido sair do plano. Eles pertencem ao mesmo plano, pertencem à mesma superfície. Outra lei muito importante é a restrição de ângulos. Diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quer dizer que se a onda, seja ela luminosa, mecânica, ou seja, a onda mecânica, eletromagnética, tanto faz. Se ele chegar com um ângulo de 60 graus, vai sair com um ângulo de 60 graus. Se chegar com 30, sai com 30. Se chegar com 45 graus, sai com 45 graus. Ou seja, o ângulo de incidência é sempre igual ao ângulo refletido. A primeira lei é importante, mas a segunda lei é extremamente importante. Saber que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão é extremamente importante para o nosso estudo, tá bom? Não agora, não aqui, mas vai ser muito importante quando nós formos estudar espelhos esféricos e espelhos planos, lá na ótica. O estudo da ótica, ele precisa dessa lei. Quando eu trabalho com ângulo de incidência, ângulo de reflexão, lá em espelhos, é fundamental. Aqui, em ondulatória, é só para você reconhecer. Para você saber que se chega com 30, sai com 30, 45, sai com 45, apenas isso. Tá bom? Legal. Mas a reflexão, ela pode ocorrer tanto na superfície lisa quanto numa superfície rugosa. A reflexão na superfície lisa, ela é chamada de reflexão regular. Numa superfície rugosa, ela é chamada de reflexão difusa. Difusa quer dizer espalhada. Mas não confunda, tá? Nos 2 casos, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. A segunda lei é válida para os 2 casos, hein?
Nesse primeiro fica até fácil você perceber, né? Traçou a normal, o ângulo que ele chegou foi o mesmo que ele saiu, olha, em todos eles. O aluno confunde quando a superfície é rugosa, que ele pensa que os ângulos são diferentes. Olha lá, os raios de luz, por exemplo, chegando paralelo, mas quando ele sai não paralelo. Parece até que os ângulos são diferentes, mas não são, mesmo ângulo. A diferença é a superfície que ele incidiu. Se eu for traçar um ângulo de incidência para cada um, ele é igual ao ângulo de reflexão. Só que como a superfície ela é irregular, esses ângulos variam entre si, porque variam dependendo da superfície. Você entendeu a ideia? Mas a lei que diz que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, isso não vai mudar. O que vai mudar aqui na superfície difusa ou na superfície irregular é que para cada raio de luz ele vai incidir com um ângulo diferente na superfície, porque a superfície não está reta, a superfície está ondulada. Então aqui eu teria um caso de espelho. Espelho. E aqui, professor, sei lá, a superfície da mesa, por exemplo, superfície de uma mesa, tá? É irregular. Tudo bem? Reflexão é difusa. Olha aqui, ó, a superfície de um livro, desses livros que estão aqui atrás de mim na minha biblioteca, tá? Perdoe. É uma superfície difusa. Eu consigo olhar de qualquer lugar que eu esteja. Quando chegar lá em espelhos, eu vou detalhar isso para ti, te mostrando que existem dois tipos de espelho, um espelho de vidro e um espelho metálico, e tem características diferentes. Mas nós vamos ver isso, não te preocupe. Belezinha? A reflexão não ocorre só com o som e com a luz, pode ocorrer também com cordas. Aqui eu tenho que tomar cuidado com as extremidades. Quando eu tenho uma reflexão, onda numa corda, e essa onda na corda incide numa superfície fixa, numa extremidade fixa, aqui ó, extremidade fixa, perceba que vai ocorrer a reflexão, mas a reflexão vai ocorrer com inversão de fase. Ou seja, chega a crista, volta a vale. Chega a vale, volta a crista. Ocorre inversão de fase. Isso é explicado pela terceira lei de Newton. A famosa lei da ação e reação, você lembra? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, quando ele chega na extremidade fixa e tenta empurrar a extremidade para cima, a extremidade reage e empurra ela para baixo. Terceira lei de Newton. Tá legal? Fácil, né? Agora, se a extremidade for livre, sei lá, então tiver aqui nessa outra extremidade, olha só, um ponto livre, ele não está fixo, é uma argola, por exemplo, não há inversão de fase. Na extremidade livre, a onda ela sofre a reflexão, mas ela sofre a reflexão sem a inversão de fase. Tá bom? Por que não tem inversão de fase? Porque não tem quem empurre ela para baixo. Como a extremidade é livre, ela tenta levantar e consegue. Lembra? Ela está livre. Ela consegue subir e descer. Tudo bem? Tá legalzinho? Bacana. Então vamos lá. Um outro exemplo de reflexão na tecnologia é usado na criação do radar, do sonar. Qual é a diferença? Na verdade, a diferença do radar para o sonar, a diferença é o tipo de onda utilizado. Os dois, o princípio básico é o mesmo. O que acontece? Você tem um emissor-receptor. Reparou que é emissor-receptor? Então ele emite e recebe. Só que o que ele emite e recebe aqui é uma onda de rádio. Ele vai emitir e vai refletir uma onda de rádio. Tá bom? Essa onda de rádio vai sair do emissor, bate no objeto e volta. Então você deve ter percebido que ela fez esse caminho duas vezes. Ela foi uma onda emitida e ela voltou. Ela refletiu. Tá bom? A distância entre eles eu vou chamar de R. Bom, eu sei que velocidade é igual a ΔS, que é a distância que eles andaram, sobre ΔT. Lembra disso? Sim ou não? Beleza.
Mas eu sei o seguinte, que esse t é o tempo de ida mais o tempo de volta. Bora anotar isso? Esse ΔT é o tempo de ida mais o tempo de volta. Só para não esquecer, tá bom? Tempo de ida mais o tempo de volta. Ora, se ele vai e volta, tu concordas que ele vai andar esta distância? Aqui vamos chamar de R. 2 vezes? Foi R, voltou R. Então eu poderia escrever assim, ó, VT, perdoe. Poderia escrever assim, ó, V igual a, fazer bem devagarzinho. O espaço, qual é o espaço que ele vai percorrer? 2 vezes R, dividido por T, que é o tempo de ida e volta. Poderia escrever assim? O que você acha de eu pegar esse T que está dividindo e passar multiplicando? E o 2 que está multiplicando passar dividindo? Então eu posso dizer que a distância entre o emissor-receptor e o objeto é dado por VT sobre 2. Você entendeu por que esse 2 aqui embaixo, né? É porque ele vai e vem, tá legal? Então ele vai fazer o mesmo caminho 2 vezes. Por isso que eu divido por 2. Acontece que esse V é a velocidade de onda eletromagnética. Eletromagnética. E tem um valor fixo. Vale quanto? 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Mas atenção, esse valor é no ar ou no vácuo. No ar ou no vácuo, tá bom? Claro que se mudar de meio, tiver na água, tiver no óleo, aí eu vou ter velocidade diferente. Mas para vocês, o que vai interessar é o ar ou a água. Se for um outro meio, não te preocupa, a questão vai fornecer para você. Tá bom? Ou ela vai fornecer, ou ela vai te dar dados para você calcular. Não te preocupa com isso. Tá bom? Então, isso quer dizer que esse V ele é uma constante. Eu só preciso saber, então, o tempo que essa onda eletromagnética gasta para ir e voltar. No computador, já está registrado a velocidade da onda. O que ele vai calcular, então, para mim? O que ele vai medir é o tempo que ele emite essa onda eletromagnética, ela bate no avião e volta. Ele pega esse tempo, joga na informação e calcula a distância do avião até você. Claro que isso é feito em frações de segundos, né? O computador faz essa conta muito rápida para você. Tá bom? Isso é o radar. O radar usa onda de rádio, onda eletromagnética de altíssima velocidade. Só que além do radar, existe um outro mecanismo chamado de sonar. O sonar utiliza quem? A onda sonora, o som. A equação é a mesma. A distância que você vai ter, nem vou fazer a conta de novo, é igual a VT sobre 2. É a mesma equação, professor? É. Então como é que eu vou diferenciar? Pela velocidade. Essa velocidade é a velocidade do som. E aí, cara, bom, aí vai depender do meio. A velocidade do som no ar, claro que depende da temperatura do ar. Quando nós formos ver a acústica, eu vou detalhar isso para ti, o cálculo da velocidade. Mas vamos colocar numa temperatura ambiente. É de 340 metros por segundo. A velocidade, por exemplo, na água. Claro que isso depende da água, depende da salinidade da água, da temperatura da água, mas vai ser algo em torno de 1.500 metros por segundo. Tá? E assim vai. Para o ferro é 3.000 metros por segundo. Então, eu preciso saber a velocidade do som naquele meio. Sabendo a velocidade naquele meio, eu consigo descobrir a distância que o objeto está. Basta pegar a velocidade e multiplicar pelo tempo de ida e volta. Ora, como foi e voltou, então eu divido por 2. Divido por 2 porque é ida e volta. Como eu quero saber só a distância, eu divido por 2. Professor, e se eu tiver só o tempo de ida, eu preciso dividir por 2? Não, né, amigo? Claro que não. Se eu tenho o tempo só de ida, eu não preciso dividir por 2. Porque eu já tenho só a ida, eu já tenho a metade.
Tá bom? Lembra que o total é ida e volta. O aparelho, ele é chamado, não é à toa, de emissor-receptor. Ele emite e recebe. Por isso eu tenho que calcular a ida e a volta. Se eu tiver somente a ida, não precisa dividir por 2. Lógico e evidente. Tá bom? Tá tranquilo aí? Posso passar? Beleza. Vamos lá então. Um outro fenômeno importante, lembrando que o que me interessa aqui é você reconhecer os fenômenos, tá bom? Os cálculos nós vamos fazer dentro de ótica, vamos fazer, tá? Especialmente em ótica, na reflexão e na refração, especialmente em ótica, os nossos cálculos, tá bom? Refração, aqui na ondulatória nós vamos reconhecer. O que caracteriza a refração? Para a refração, algumas características da onda mudam. Opa! Algumas características da onda mudam. Eu falei que todas vão mudar? Não, somente algumas. Quais são as que vão mudar? Comprimento de onda e velocidade. Professor, por que somente essas duas mudam? Porque comprimento de onda e velocidade dependem do meio material. É só por isso. A frequência não muda. Por que a frequência não muda? Porque ela depende da fonte. Então, muita atenção para isso, tá bom? Deixa eu só trocar aqui. Eu poderia dizer o seguinte, ó. Isso aqui, a frequência, ela depende de quem? Depende da fonte. Por isso ela não muda. Já comprimento de onda e frequência depende do meio material. Por isso muda. O que caracteriza a refração é a mudança especialmente da velocidade. Porque se mudou a velocidade, muda o comprimento de onda também. Isso acontece quando ela muda de meio. Ao mudar de meio, ela muda de velocidade e de comprimento de onda. Só não muda a frequência. Professor, aí ela vai desviar, né, professor? Se aproxima da normal, se afasta da normal? Mas nós vamos fazer isso em ótica. Lá eu vou calcular um negócio com você chamado de índice de refração. Aí você vai entender por que ela se aproxima da normal, por que se afasta, por uma famosa equação chamada equação de Snell-Descartes. Hoje não vai me interessar isso. O que vai me interessar é o estudo, o reconhecimento do fenômeno. Você olhar para o fenômeno e reconhecer o que está acontecendo. Tá bom? É o que vai me interessar hoje. Aqui eu posso perceber o seguinte. Pela equação da onda, V igual a lambda F, frequência é constante, porque depende da fonte. Vou colocar mais uma vez. Comprimento de onda e velocidade depende do meio. Percebeu um detalhe? Que quando a velocidade aumentou, o comprimento de onda também aumentou? Porque são grandezas diretamente proporcionais. Velocidade diminuiu, comprimento de onda diminuiu. Grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Tá tranquilo até aqui? Beleza, vamos passar. Aqui são alguns exemplos de refração. Você percebe que a imagem ela fica distorcida. Olha aqui, ó. A cabeça do cara de um lado, o corpo do outro, né? Isso acontece porque esse meio ele é muito refringente. Ele é muito refringente. Como ele é muito refringente, a luz sofre muita refração. Então ela sofre muito desvio. Tá? Agora atenção, viu? Muita atenção. Nem sempre quando a luz ela sofre refração, ela desvia. Nem sempre. Ela sempre muda de velocidade, mas nem sempre desvia. Na aula de ótica, eu vou te mostrar que existe uma maneira, um ângulo de incidência em que a luz não vai sofrer desvio, calculado pela lei de Snell. Eu vou adiantar, é um ângulo de 90 graus. Se a luz incidir perpendicularmente na superfície, ela não desvia, ela muda de velocidade. Porque a velocidade depende do meio e não do ângulo. Ela muda de velocidade, ela só não muda a direção, ela não vai sofrer desvio. Tudo bem? O detalhe interessante é que, dependendo da densidade do meio, a refringência é maior ou menor. Então eu posso pensar assim, quanto maior a densidade do meio, maior
será refringência. Refringência é a capacidade que o meio tem de refratar a luz, de gerar refração, de gerar mudança na velocidade. Claro que eu estou falando isso para a luz especificamente, porque o índice de refração só se dá para ondas eletromagnéticas. Onda mecânica não existe índice de refração. Por isso que eu vou deixar isso para a ótica. Você entendeu? Onda mecânica não se trabalha com índice de refração. Mas, professor, onda mecânica não sofre refração? Sofre. Sofre, claro que sofre. Só que é um pouco diferente. Como assim diferente? No caso da onda mecânica, eu posso dizer o seguinte, olha só. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, som. Presta atenção. A velocidade do som no sólido é maior que a velocidade do som no líquido, que é maior que a velocidade do som no gasoso. Agora a luz. Vou dar um exemplo aqui dos dois, tá? A velocidade da luz no vácuo é maior que a velocidade da luz no estado gasoso, que é maior que a velocidade da luz no estado líquido, que é maior que a velocidade da luz no estado sólido. Olha que doideira, né? Primeiro que a luz pode se propagar no vácuo, o som não pode. Segundo que o som é mais rápido no sólido, a luz ela é mais lenta no sólido. Percebeu que são coisas diferentes? São características diferentes. Mas nos dois, nota que a velocidade muda, tá bom? A velocidade muda, porque ele sofre refração. Tanto o som quanto a luz sofrem refração, só que de maneiras diferentes. Para o som, quanto mais denso tiver o meio, maior vai ser a velocidade. Para a luz, quanto mais denso for o meio, menor vai ser a velocidade. São características diferentes, porque são ondas diferentes. Nos dois, sofrem refração, com características diferentes. Tá bom? Tranquilinho? A refração também pode ocorrer, retiro, a refração ocorre, né, no mar, no oceano, a formação de ondas, por exemplo. Como é que eu sei que aquilo é uma refração? Porque tem mudança de velocidade. Na medida que a água vai se aproximando, a onda vai se aproximando do litoral, a base dela vai tendo cada vez mais atrito com a areia. Logo, ela tende a ficar mais lenta. A base fica mais lenta, então diminui a velocidade. A parte de cima da onda mantém a velocidade. Portanto, claro e evidente, se ela mantém, ela fica mais rápida que a base. Veja, eu disse que ela não disse que ela aumentou a velocidade. Eu disse que a parte de cima da onda, a parte superficial da onda, vai manter a velocidade. A parte de baixo vai diminuir, vai frear. A consequência disso é a formação da onda em forma de C, em que a superfície mantém a velocidade constante, entendeu a ideia? Mas a base vai diminuindo, então ela fica aqui uma parte mais rápida que a outra, daí o formato de C. Entendeu a ideia? Ah, professor, então quer dizer que quando a onda se aproxima do litoral, a velocidade diminui? Exatamente, a velocidade diminui. Então eu posso dizer que a velocidade é proporcional à profundidade. Menor profundidade, menor velocidade. Maior profundidade, maior velocidade. Uma onda gigantesca, por exemplo, lá no meio do oceano, ela é mais rápida do que no litoral. Porque no meio do oceano a profundidade é maior, então a velocidade é maior. Entendeu a ideia? Maior profundidade, maior velocidade. Menor profundidade, menor velocidade. Mudou a velocidade? Refração. Então as ondas do mar são geradas por refração. Tá bom? Legal. Na refração, muita atenção para quando ela vai mudar, por exemplo, ela vai passar de uma corda fina para uma corda grossa. Eu quero que você entenda que existe uma relaçãozinha entre as velocidades, tá bom? Nota bem, a velocidade e a densidade são... Isso aqui é densidade, tá bom? Símbolo de densidade. Densidade. Da corda, né? Da corda 2. Isso aqui, densidade da corda 1.
Tudo bem? Densidade da corda 2, densidade da corda 1. Aqui eu posso perceber o seguinte, que quanto maior a densidade da corda, quanto mais densa for a corda, menor é a velocidade. Eu acho até que dá para você pensar nisso com relação à inércia, né? Porque como é que se calcula a densidade? Você lembra? Densidade é igual a massa sobre... Bom, cuidado. Se você pensou em volume, cuidado. A corda ela não tem uma densidade volumétrica significativa. Ela tem densidade linear significativa. Lembra da matemática que existem 3 densidades? Densidade linear, densidade superficial, densidade volumétrica. A equação basicamente é a mesma. A estrutura. Densidade linear, massa sobre comprimento. Densidade superficial, massa sobre a área. Densidade volumétrica, massa sobre volume. Nesse caso, é massa sobre L, que é o comprimento, densidade linear. Como vamos considerar os comprimentos iguais, vamos considerar esse comprimento aqui constante. A corda que tiver a maior densidade é porque apresenta a maior massa, diretamente proporcional. Densidade grande, massa grande. Densidade pequena, massa pequena. Deu para entender a ideia? Então, se eu tenho uma corda muito densa, ela tem muita massa. Se ela tem muita massa, ela tem muita inércia. Portanto, ela tem dificuldade em mudar a velocidade. Por isso que é fácil você vibrar uma corda fina, mas é difícil vibrar uma corda grossa. A corda grossa, ela tem mais massa, então ela tem maior densidade, logo nela a velocidade é menor. Então, se a onda passa da corda fina para a corda grossa, ela diminui a velocidade. Da corda grossa para a corda fina, ela aumenta a velocidade. Percebeu que houve mudança de velocidade? Refração. Mudou a velocidade? Refração. Entendeu a ideia? Fácil, né? Não é difícil. Lembrando que se muda a velocidade, muda o comprimento de onda e são diretamente proporcionais. Então, diminuiu a velocidade, obviamente diminui o comprimento de onda. E prof, e a frequência? Não. A frequência não. A frequência da onda permanece a mesma. Por quê? Porque tem a mesma fonte. A frequência não muda. Quem muda é o comprimento de onda e a velocidade. A frequência não vai mudar, tá bom? A velocidade mudou porque mudou a densidade, mudou o meio. Se muda o meio, muda a velocidade. Se muda a velocidade, refração é o meu fenômeno. Tudo bem? Bacana. Difração. A difração nada mais é do que o contorno do obstáculo. Essa é a mais simples de todas. Só que eu tenho que tomar cuidado, que para que haja difração, o comprimento de onda tem que ser proporcional da mesma ordem de grandeza, bora colocar matematicamente, do que o obstáculo. Entendeu? Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Deixa eu ver. Tu sabes que o comprimento de onda da luz, por exemplo, ele é maior, não, ele é menor, certo? Que o comprimento de onda do som. Porque a luz tem maior frequência, tá? Então, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Como a luz ela tem maior frequência, então ela tem menor comprimento de onda. O comprimento de onda do som é maior. Certo? Então a luz ela tem menor frequência. Então, vou colocar aqui, ó, luz, menor frequência. Opa! Menor frequência. Tá bom? Opa, desculpa. Tá doido. Perdoe. A luz tem maior frequência, então ela vai ter menor comprimento de onda. Se ela tem menor comprimento de onda do que o som, então a luz sofre menos difração. Então eu posso dizer que o som difrata mais que a luz. O som difrata mais que a luz. Por quê? Porque o som apresenta maior comprimento de onda. Por quê? Porque o som tem menor frequência. Tá bom? Então, o som tem menor frequência, maior comprimento de onda.
Entendeu a ideia? A frequência da luz é muito alta, 10 elevado a 14 Hz. É bem elevada. Como a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Ela é uma onda pequenininha, então ela sofre pouca difração. Tudo bem? Maior frequência, menor comprimento de onda, menor difração. Sons graves e sons agudos. Vamos lembrar, a frequência do som agudo ela é maior que a frequência do som grave. Então, se a frequência é maior, o comprimento de onda é menor. Então, o comprimento de onda do agudo é menor do que o comprimento de onda do som grave. Ah, professor, então quer dizer então que o som grave, o grave, difrata mais, difrata mais. É isso mesmo. O grave ele sofre maior difração, maior contorno do obstáculo. É por isso que quando uma caixa de som, quando um aparelho de som, quando um carro de som passa por você, ele já está distante, você consegue perceber muito bem os sons graves, mas não consegue perceber muito bem os sons agudos. Então, quando a caixa de som, o aparelho de som, seja o que for, está emitindo um som, né? Se afasta de você, na medida que está indo mais longe, você vai perceber claramente os sons graves e não vai perceber claramente os sons agudos. Tá bom? Justamente por causa do comprimento de onda. Maior comprimento de onda, maior difração. Menor comprimento de onda, menor difração. Comprimento de onda da luz é menor do que o do som, porque a luz tem maior frequência. Tá bom? Por isso a luz difrata, mas ela difrata menos do que o som. A luz difrata menos do que o som. Tá bom? Ressonância. A ressonância, ela ocorre quando duas ondas estão... Ou melhor, quando uma onda está interagindo com o corpo. E nessa interação, há uma transferência de energia. A energia da onda ela é passada para o meio. Então ocorre uma transferência de energia. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou falando, as minhas pregas vocais começam a vibrar, essa vibração faz o ar ao meu redor vibrar e essa vibração atinge o teu tímpano, fazendo com que o seu tímpano vibre. Olha lá, o que fez o seu tímpano vibrar? As minhas pregas vocais fizeram o ar vibrar, o ar vibrando produziu o som atingiu o seu tímpano, fez com que ele vibrasse. Uma menina quebrando uma taça de cristal, de vidro não dá certo. Uma taça de cristal com a voz é um fenômeno da ressonância. O alimento sendo aquecido no forno de micro-ondas é um fenômeno da ressonância. Uma ponte que quebra, foi uma ponte de Tacoma nos Estados Unidos que quebrou quando os ventos passaram por ela. Bom, essa ponte eu já vi em vários livros de física, inclusive em questões de exercício de física. Colocava aquilo como ressonância. Na verdade, para a engenharia, aquilo não é uma ressonância, tá bom? Porém, em muitas questões de vestibular, já veio ressonância como resposta. Como a tua prova do Enem ela é baseada nos livros de ensino médio, e nos livros de ensino médio não são livros de engenharia, eles colocam de maneira mais simplificada, então eu vou considerar, juntamente com os livros de ensino médio, o caso da ponte de Tacoma, depois você procura na internet, se você quiser dar uma olhada, nos Estados Unidos, que rompeu, que quebrou com a passagem dos ventos. Na verdade, aquilo aconteceu porque criou-se lá na ponte pontos de vórtex de ar, que geraram alta pressão em pontos diferentes da ponte e fizeram com que ela quebrasse. Tá? Então, na engenharia é explicado por vórtex de ar. Porém, vamos considerar como os livros de ensino médio colocam e como já veio em questão de vestibular. Tá bom? Como se fosse uma ressonância. Tranquilinho? Bacana. Outro fenômeno importante é a polarização. Como eu te falei, polarizar é filtrar uma onda. É uma onda que vibra em várias direções. Quando ela passa pelo polarizador, ela vai vibrar em uma direção só. Então, na verdade, o que eu vou fazer, no fundo, é selecionar um plano de vibração. Eu vou selecionar um plano de vibração.
Ela está vibrando para o lado, para cima, na diagonal. Quando ela passa pelo polarizador, por exemplo, esse meu aqui inicial, olha só, ele é um polarizador vertical. Ela não vai vibrar em todas as direções, ela vai vibrar só na vertical. Quando ela passa pelo segundo, repara que ele é horizontal. Ora, mas se ela está vibrando na vertical, ela não tem parcela na horizontal, por isso anula a onda. Ah, professor, então eu posso dizer que a polarização pode anular uma onda? Pode. Pode dizer sim. A polarização, ela anula a onda. Ela pode anular. Pode anular. Depende. Eu vou colocar aqui o exemplo de uma onda luminosa. Olha aqui, ó, no óculos escuro. Opa. No óculos escuro, por exemplo, eu tenho duas lentes. Se eu colocar essas lentes sobrepostas e se as linhas de polarização dela coincidirem, olha, por exemplo, as duas horizontal, eu vou conseguir enxergar aqui atrás. Se eu pego e viro uma das lentes 90 graus, se eu virar uma das lentes 90 graus, eu consigo gerar a anulação da imagem, percebeu? Ficou totalmente escuro. Porque eu tenho uma polarização cujas lentes estão sobrepostas com 90 graus. Nesse caso, elas não estão sobrepostas com 90 graus, elas estão paralelas. Nesse caso, elas estão paralelas. Nesse caso, elas estão paralelas. Tá bom? Por isso, paralelas eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar o objeto que está por trás dela. Aqui eu não consigo, porque elas são perpendiculares entre si. Tá bom? Então, polarização é filtrar a onda. É muito importante ter polarização, por exemplo, em câmeras. Aqui é uma lente não polarizada, repara, eu não consigo enxergar a imagem direito. E aqui a mesma imagem, só que com uma lente polarizada. O que ela faz? Ela seleciona a luz que vai entrar. Não é qualquer luz que pode passar. Inclusive, já caiu no Enem isso aqui. Ele queria saber, era uma questão lá sobre um óculos escuro e tal. Ele dizia que ele não queria receber a luz que vinha paralela. Logo, como é que tem que ser a polarização da lente? Tem que ser vertical. Porque se a luz vem paralela e eu coloco uma lente vertical, ela não deixa a luz entrar. Só vai passar a luz que é vertical. Então eu vou selecionar. Entra a luz vertical, mas não entra raio de luz paralelo. Tá bom? Então, basicamente, a polarização é a seleção de um eixo de vibração da onda. Pode ser paralelo, pode ser horizontal, vertical, diagonal. Isso depende do teu polarizador. A interferência é quando há uma sobreposição de ondas. Quando duas ondas elas coincidem, tá bom? No local, então elas vão se sobrepor, uma ficar em cima da outra. Existem dois tipos de interferência. A construtiva é quando eu tenho a mesma fase e a destrutiva quando eu tenho fases opostas. Construtiva e destrutiva. Mesma fase e fase oposta. Aqui eu tenho, por exemplo, duas cristas. Quando elas se juntam, gera uma crista maior do que o normal. A amplitude agora, basta a gente somar as duas. Quando eu tenho uma crista se encontrando com um vale, ocorrerá uma sobreposição e eu vou diminuir as amplitudes. Nesse caso, gerou o silêncio, gerou, por exemplo, a anulação da onda. Mas nem sempre, tá? Só vai anular se essas amplitudes forem iguais. Se elas forem diferentes, não anula. Agora entenda que toda interferência é um fenômeno temporário. É um fenômeno temporário. Ele não dura para sempre. A interferência só ocorre enquanto as ondas estão sobrepostas. Da feita que elas se sobrepuserem e passarem uma pela outra, acaba a interferência. Interferência é a sobreposição de ondas. Então as ondas vão se sobrepor e vão passar. Então, enquanto elas estiverem sobrepostas, ocorre a interferência, que pode ser construtiva, quando há um aumento na amplitude, o som fica mais forte, por exemplo.
É o que acontece naqueles escapamentos de algumas motos que o cara coloca um sistema chamado de cadron, que faz com que aumente o barulho do escapamento. Ou ele pode colocar um silenciador no escapamento. E aí você vai ter uma interferência destrutiva. A destrutiva diminui a intensidade sonora, por exemplo, porque diminui a amplitude. Interferência construtiva aumenta a amplitude, interferência destrutiva diminui a amplitude. Tudo beleza? E aí, entendeu fenômenos ondulatórios? São muitos fenômenos, né? Vimos os 6 hoje. Foi pancada, muita coisa. Te aconselho a voltar à aula se você quiser, assistir de novo, fazer as suas anotações. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Um beijo, tamo junto. Juntos somos sempre muito mais fortes.